É bom te ver por aqui, no time de Deus, onde podemos cantar pra Jesus e receber dele a luz, oferecendo louvor que traz à terra seu trono do céu. Quero te dar um abraço de amigo e transmitir o amor de um irmão, te ver louvando aqui sempre comigo, te dar a minha mão, estar por perto na tua tristeza e da alegria contigo sorrir. Se andarmos juntos com toda certeza, será bem mais fácil seguir. É bom te ver por aqui, no time de Deus, onde podemos cantar pra Jesus e receber dele a luz, oferecendo louvor que traz à terra seu trono do céu. Quero te dar um abraço de amigo e transmitir o amor de um irmão, te ver louvando aqui sempre comigo, te dar a minha mão, estar por perto na tua tristeza e da alegria contigo sorrir. Se andarmos juntos com toda certeza, será bem mais fácil, será bem mais fácil, será bem mais fácil seguir. Amém. Nosso Deus é bom, que alegria poder servi-lo, que alegria poder amá-lo, como Ele é misericordioso e bom, não é verdade? Queria então lhe convidar a tirar alguns instantes de oração, faça isso da maneira que você estiver aí. Pare agora por alguns minutos, alguns instantes. Talvez você veio agitado, há muita coisa acontecendo ao longo desse dia. Queria lhe desafiar a parar por alguns instantes, pare um pouquinho. Respire, ore, fale com o Senhor sobre este momento de cultuá-lo, de amá-lo, de ouvir a palavra dEle. Fale com Ele, fala: Senhor, o Senhor conhece o coração do Teu servo, o Senhor sabe que eu falho, preciso que o Senhor me pare, me atraia, me ministre essa noite. Só o Senhor para fazer isso comigo. Fala com o Senhor de maneira honesta, sincera, com a mente, a alma, o coração de verdade, estando ali nessa oração. Fale com Deus, clame a Ele por esse culto, peça para que Ele fale com as pessoas que vão assistir, que vão cultuar junto com você, pela igreja. Querido Deus, como o Senhor é maravilhoso e como é bom de verdade servir o Senhor, ser instrumento da Tua graça e do Teu amor. Pai, nós não somos merecedores, as nossas falhas, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Teu Espírito nos lembra através das nossas falhas que nós não merecemos tanto amor e tanta graça. Então lhe peço perdão, Paizinho, pelos nossos erros e falhas diante do Senhor, perdão, querido Deus. Não somos merecedores e clamamos ao Senhor, nos dirige, Pai, neste culto, fala conosco, abre-nos o coração e nos atrai a Ti, sobre tudo, querido Deus, faz a vontade do Senhor e que Te amemos, no nome santo do Senhor Jesus, amém. Gostaria de lhe convidar a abrir a palavra do Senhor então, Gálatas capítulo 2, versículos de 15 a 21, foi o tema, o texto base, exposição, no domingo que passou. Gálatas capítulo 2, versículos de 15 a 21, diz o seguinte, o texto, lá no Novo Testamento, tá bom? Se você não encontrou aí, depois de 2 Coríntios, Gálatas capítulo 2, versos de 15 a 21, diz assim: nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus,
Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Queridos, nós aprendemos no domingo passado que a justificação, ou seja, o ser apresentado aprovado ou justo diante de Deus, acesso ao Pai, porque na presença de Deus não se pode, não pode o pecado, não se pode entrar pecador. Deus é santo, é puro, e a única maneira de sermos então justificados, tornados justos, tornados puros diante do Senhor, é se Cristo Jesus nos perdoar. Mas pastor, Cristo Jesus então ele não exige de nós também um cumprimento em relação à lei, para que nós de alguma maneira ajudássemos na salvação, para que nós nos salvemos. Ou seja, hoje se obedeço ao Senhor nisso, naquilo, estou salvo. Amanhã se não obedeço, não estou mais salvo. Nós vimos nesse texto que não é assim, que na verdade o sacrifício de Cristo é completamente suficiente e que ele exclui todas as outras modalidades de performance humana. Jesus não precisa da minha ajuda e da sua ajuda. Ele é completamente independente. Deus é completamente independente, ele é autoexistente. Ele não precisa de algo para que venha a ser então ajudado, amparado por nós, auxiliado não. Nós vivemos não para ser salvos, nós vivemos porque fomos perdoados e transformados por Deus. Vivemos então em gratidão, em amor. E ao longo que o texto é desenvolvido aqui, queridos, nós vamos então percebendo de maneira muito clara que não é isso. A justificação, a salvação, ela não vem até nós, não é aplicada a nós por qualquer tipo de código de lei que nós possamos obedecer ou seguir, que nós não vamos conseguir. Lembra? Porque todos se fizeram inúteis, todos se extraviaram, e a uma só se fizeram inúteis. Lembra em Romanos ainda 3? Não há justo, nenhum sequer. Não há quem possa se justificar. Se não me falha a memória, Salmo 143, 2. Então, queridos, nós vimos nesse texto que, mas Cristo Jesus, então, ele não associa um pouquinho de lei, um pouquinho do perdão dele e um pouquinho também da lei para que eu me salve? Não. Vimos nesse texto que Jesus não quer fazer de você, não quer te chamar para ser perdoado e resgatado, e ao mesmo tempo te falar assim, não, mas só vai ser perdoado e resgatado se você cumprir essa lei aqui. Ele não quer aplicar, como nós vimos aí no versículo 17, ser ministro do pecado. Na verdade ele está te ministrando o perdão e a graça. Ele sabe que você não consegue. Mas isso é desculpa então para que eu não viva em obediência a lei? Não, pelo contrário. Agora, porque você foi perdoado e porque você nunca e jamais conseguiria salvação diante do Senhor, é que você então em amor e gratidão o obedece, não para se salvar, porque você foi salvo. Entende? E aí nós vimos então Paulo falar isso, falar, olha, inclusive não sou eu mais vivo, a minha performance, eu já descobri, ela é fracassada e falha diante de Deus, e não vivo mais eu. A vida que eu tenho, a vida de verdade, a vida realmente boa, apresentável e agradável diante dos olhos do Senhor, é somente aquela vida que Cristo Jesus vive em mim e em você. Esse modo de vida, ele é bom, ele é apresentável e agradável diante de Deus, não o seu e o meu. Regido, quem sabe, em alguma instância administrado por nós mesmos e por nossa carne fraudulenta e pecaminosa. E partimos então em direção às 3 aplicações. Antes disso, vimos que Paulo, ele fala, olha, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Ele realmente quer morrer para esse velho homem que só sabe pecar diante de Deus, sem Cristo Jesus.
mas em Cristo Jesus ele é feliz e tem vida, e que Deus ama. Então vem em direção ao homem pecador, vem em direção a mim, vem em direção a você, e então ele nos resgata e nos transforma. E ele fala: eu quero anular essa graça? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Se eu conseguisse me salvar por algum código de lei, ele encerra o versículo 21 dizendo: segue-se que morreu então Cristo em vão. Nós não conseguimos, é por graça. E aí nós vimos então essa aplicação, essas 3 aplicações referentes a trabalho, família e diversão. É Cristo Jesus então que agora tem vivido na sua família, ou esse faz de conta que é bom, administrado pela carne, pelo egoísmo, pela maldade, nessas esferas, trabalho, diversão, família? Cristo Jesus tem vivido ali, é de verdade coerente? As pessoas veem no modo como você vive na família, na diversão e no trabalho, Cristo Jesus, ou é completamente incoerente, carnal, pecaminoso e dirigido pelos prazeres, pelo egoísmo, pela maldade, pela omissão? Ou é em tudo isso, ou tudo isso tem sido governado pelo nosso Deus? Como nosso Deus é maravilhoso em nos ensinar tamanha bondade, tamanha verdade. Agora saiba, querido, pastor, eu tenho dificuldades em relação a isso, saiba que Cristo Jesus, ele lhe ensina a verdade, mas só dele estar ensinando a verdade a cada um de nós já é um sinal do seu amor e da sua graça, porque poderia ele nos deixar sem saber. E o que ele está fazendo? Ele tem aplicado dia após dia em nós a sua graça e o seu estilo de vida maravilhoso, não essa performance fracassada nossa. O que nos resta então, pastor, viver? Deseje a vida de Cristo e o que ele já tem feito em mim e em você, por causa do perdão e da graça dele. Deseje ver isso na família, no emprego, na diversão, para a glória dele. Como nosso Deus é maravilhoso. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 336. Nós vamos cantar que o Senhor nos transforma, o Senhor nos transformou. Chega dessa vida ruim, chega de ficar vendo o trabalho ser administrado pela carne, e então viver em vão, viver de maneira fracassada contra Deus. Chega de ver a família sendo administrada pela carne e então receber falta de administrações do cuidado de Deus sobre ela, ser uma família que não glorifica a Deus. Chega de se divertir de maneira carnal e maligna, que te empurra em direção ao pecado. Aprenda a divertir de maneira santa, boa, se você de fato é cristão. Deseje que Cristo aplique essas boas obras em cada uma dessas esferas. Diz o seguinte o cântico 336: eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo, o Salvador, me transformou. Amém. Como nosso Deus é maravilhoso e bom, como Ele é santo, não é verdade?
que você viva essa transformação de Cristo Jesus. Não perca mais tempo, não perca tempo. Ficar vivendo num modo de vida fracassado e ver a família afundando, e se enxergar em cada diversão, em cada momento de diversão, pecando contra Deus, ficando ali com peso no coração. Para que isso? Ver o trabalho ali, às vezes te fazendo também transgredir a lei do Senhor, pecar. Para quê? Vai viver a bondade de Deus e o amor de Deus e a graça dele. Vamos abrir a palavra ainda em Atos capítulo 2, versículo número 44. Nós vamos ler o 44 e 45, Atos capítulo 2, versículos 44 e 45. Olha só como você pode também adorar ao Senhor, é verdade? Olha aqui mais um dos pontos, né? Que bom que nós somos lembrados aqui de adorar ao Senhor também nessa área em específico na vida. As finanças aqui, vamos lá? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Lembra que, ao ler uma vez aqui, que Jesus falava, né, com os fariseus: olha, vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, mas negligenciam aspectos importantes, a essência, misericórdia, justiça. Lembra que Jesus fala assim: vocês devem fazer essas coisas, mas sem omitir a essência. Lembra que nesse mesmo dia foi citado que, olha, a igreja, inclusive, nós falamos aqui, né, dízimo, né, 10% daquilo que o Senhor Deus nos concede. O Senhor diz: olha, tragam e que haja a manutenção da minha obra, tragam a casa do tesouro. Olha aqui, esse texto que nós acabamos de ler, a igreja primitiva, o comportamento na igreja primitiva. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Quanta gente se acha um absurdo trazer ao Senhor, render ao Senhor o dízimo, a oferta. Usam às vezes o Novo Testamento, talvez como alguma espécie de muleta, para dizer: não, eu não participo com finanças na casa do Senhor. E não é esse o modelo que nós vemos no coração de gente que tinha sido batizada pelo Espírito Santo de Deus, que tinha passado por um processo de conversão genuíno. Era gente que amava o reino de Deus e de alguma maneira, olha, como isso aqui vai abençoar o reino, como isso aqui vai abençoar os irmãos. Quem sabe existem irmãos ali que viviam integralmente ou vivem integralmente os apóstolos. Como é que a gente vai poder cuidar desses homens para que eles continuem propagando a palavra, às vezes dos missionários, ou manutenção na casa do Senhor, para que a gente possa, quem sabe, aí ter uma EBF, comprar materiais para viver uma EBF, ou comprar recursos para abençoar vidas, uma assistência social, tanta coisa, para que eu possa vir cultuar e possa ter um banheiro disponível, uma água paga, energia paga, para que a gente possa ouvir melhor, comprar um aparelho de som, em benefício do reino, para a glória de Deus. Olha como a igreja primitiva vivia. Bom, em toda a palavra, estou lembrando aqui como o pastor Marcos gosta de usar ali o texto dito que em Deuteronômio, que faria para que nós aprendamos a temer o Senhor. Além disso tudo, ainda serve para que o nosso coração seja administrado nas finanças por Deus. Irmão, se o seu coração tem sido tomado pela ganância, clame ao Senhor, para que o dinheiro não seja senhor do seu coração, e para que você tenha prazer em dizimar, prazer em ser instrumento de Deus no reino de Deus. Queria te convidar a orar então pelos dízimos, pelas ofertas, clamar ao Senhor e dizer: Deus, da maneira bíblica e de maneira coerente, dirigida pelo Teu Espírito, não pensando que eu vou barganhar com o Senhor, ou que eu vou dar alguma coisa para o Senhor para que o Senhor me dê em dobro, não para enriquecer pessoas de maneira ilícita, não, mas Deus, para a Tua glória, me ajuda, coloca o coração do Teu servo no lugar correto, e que eu não faça mais isso contra o Senhor, que o dinheiro não esteja acima do amor ao Senhor. Vamos orar? Presente ao Senhor aquilo que é oferta, aquilo que é dízimo, e diga: Senhor, aqui está o coração, aqui estão os bens, que eu te adore com eles. Jesus, nós clamamos ao Senhor essa noite, Pai,
pelos bens, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas que o Senhor tem nos concedido. Ó Deus, concede, Senhor, a cada um dos teus servos e servas, a cada um de nós, aquilo que, Senhor, que pode ser e deve ser completamente administrado pelo Senhor. Concede-nos a administração plena do Senhor, sobre tudo que o Senhor tem nos concedido, para que possamos te adorar também com as finanças, Jesus. Ó Deus, para que temamos o Senhor, para que o coração seja domesticado pelo Senhor, no sentido também de cuidado, amparado e liberto de toda maldade e ganância, o senhorio do dinheiro. Ó Deus, e que nós te possamos amar, servir ao Senhor com os bens, como o Senhor é bom, que nós possamos viver essa incrível bênção do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, e sobre todas as coisas, somente a tua vontade seja feita. Amém. Aleluia. Ainda em Atos, capítulo 8, ande algumas páginas para frente. Olha que oportunidade maravilhosa. Atos 8, versículo 32. Olha que oportunidade maravilhosa recebemos do Senhor. Lembrar que o pecado custa caro. Ganhamos a oportunidade de lembrar que toda dureza de coração, toda rebeldia contra o Senhor, todo o nosso pecado custa caro diante de Deus. Custou caro ao Senhor. Versículo 32, Atos 8. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Aleluia. O Senhor Jesus, de maneira extremamente, completamente rendida à vontade do Pai, entrega a vida em amor. Custa caro, não reclamou, não, como ovelha muda, como ovelha ao matador, como cordeiro mudo perante tosqueadores, não abriu a boca. Olha como Ele nos ama, foi até o fim por nós. Já pensou? Nem sequer reclamar, murmurar. Ele nos ama. Isso deveria nos envergonhar diante dos nossos erros, da nossa pouca persistência diante de um Deus que vai até as últimas consequências e nos ama, segundo a direção do seu santo amor e querer. Você tem alguns instantes então para pedir e reconhecer o quanto tem falhado diante do Senhor. Que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível esse tempo. Não brinque. Não deixe de participar. Não trate como um vídeo qualquer. Cultue de verdade ao Senhor com reverência e amor. Tire alguns instantes de oração e peça: Senhor, perdoa a dureza do meu coração, as falhas, os pecados que eu cometo. Tem misericórdia de mim. O Senhor, sem reclamar, insistiu até o fim para me perdoar. Me ajuda na minha fraqueza, na minha instabilidade. Perdoa-me. Clame ao Senhor. Peça o perdão de Deus sobre aqueles que estão também com você. Sobre a igreja do Senhor. Querido Deus, onde nós temos, Senhor, falhado contra o Senhor, seja nos pensamentos, nas palavras, nas atitudes, nos sentimentos, ó Deus, mesmo em ignorância ou não, Pai, perdão, onde a gente tem fracassado e falhado contra o Senhor, perdão, querido Deus, o Senhor não merece isso de nós. Senhor Jesus, perdão, o Senhor não merece isso. Santo Espírito, perdão, porque o Senhor também não merece isso. Perdão, Espírito de Deus, nosso amado Senhor, que não desiste de nós, que dia após dia tem nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. Perdão, Pai querido, pelas nossas falhas, e renova-nos, que nós possamos sempre ter o coração atraído pelo Senhor para te adorar e te amar sobre todas as coisas e te obedecer, em nome de Jesus, amém, aleluia. Diz a palavra do Senhor em Salmo 150, enquanto a equipe posiciona aqui para que nós possamos louvar o Senhor. O que diz lá Salmo 150, quem sabe de cor? Acredito que os irmãos aí que estão
estão já há algum tempo na igreja, Salmo 50, versículo 6. O que diz? 150, versículo 6. Espero que você tenha falado de cor aí. Mas diz o seguinte: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Olha aí a convocação. Você está respirando, Deus tem te concedido vida, fôlego, você tem motivo para adorar o Senhor. Então faça com muito respeito, com muito zelo, com muito amor, com o melhor que há em você. Entenda que é um momento de adorar, expressar ao Senhor em forma de canção, adoração, louvor. Vamos fazer isso? Nós vamos dizer obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor é extremamente bom, extremamente misericordioso. Nós louvamos ao Senhor pelo Teu perdão, amor, salvação, pela vida, por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos concedido de bom. O Senhor é Deus. Vamos lá, novamente. Pelo sol da manhã, diga: obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Você é grato? Você vai poder dizer: Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro, pelo pão que alimento. Eu te sou grato, Senhor, por tudo isso. Você vai poder dizer: Senhor, pela aliança, pela vida que foi derramada na cruz, eu te agradeço. Vamos dizer: pelo ar que eu respiro, obrigado, Jesus. Não perca essa chance. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. E pelo principal, obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Ele é digno de louvor. Você pode dizer que Ele é digno? Senhor, o Senhor é digno de adoração. Que o Teu nome seja louvado essa noite. Vamos dizer juntos: digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é.
novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Nós como povo dizemos: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vamos dizer que nós ficamos maravilhados com Ele. Diga: Senhor, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Por quê? Porque Jesus, teu nome é força, fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Junto com os meus irmãos eu canto, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Toda a criação, todo ser que respira, louve ao Senhor. É a palavra de Deus. Amém. Amém. Que o Senhor possa te abençoar muito essa noite. Que você possa ouvir a voz de Deus através da ministração também da palavra. A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, igreja querida, nós louvamos a Deus por esse momento tão precioso, né, que o Senhor nos concede. Eu sei que nesses últimos dias, os quais nós temos vivido, todos nós, por que não dizer o próprio mundo, nós temos enfrentado grandes problemas, e são muitos os desafios que temos. Em primeiro lugar, desafio na área espiritual. Por quê? Como assim, pastor? Será que eu consigo manter a minha vida de culto, a minha vida de adoração, lá na minha casa, no meu lar, com os meus filhos? É um desafio, né? Um desafio na questão financeira. Todos nós temos enfrentado desafios no que diz respeito às finanças. Um desafio no que diz respeito ao emocional, né? Como que está o meu relacionamento? E temos uma pergunta que nós temos, e é um desafio muito grande, eu tenho para mim, é na área relacional, né? E eu te pergunto, como que está o seu relacionamento?
Vai bem? Ah, pastor, está muito bom, mas pode melhorar? Tá? Pode melhorar. Relacionamento pais e filhos, relacionamento você e Deus, você igreja, você esposo, esposa, tem melhorado ou tem piorado? Pensando nessa realidade, queridos irmãos, e nesse desafio, eu quero pensar com vocês sobre esse tema, os desafios da vida relacional. Abra aí a sua Bíblia comigo, livro de Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, o versículo de número 7, Romanos capítulo 15, o versículo 7, com muita reverência, vamos fazer juntos a leitura desse texto. Diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Vamos ler mais uma vez? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ou seja, Paulo está trazendo aqui uma orientação a esta igreja querida e a esses irmãos, tá? Eu quero fazer a citação nesse momento de um poema, eu já fiz essa citação, mas quero voltar a repetir, um poema de Mário Quintana, aonde ele fala o seguinte, ele fala a respeito das deficiências de cada um de nós. Ele diz assim: deficiência é aquele que não consegue modificar a sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência que Deus é o único dono do seu destino. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o próximo morrer de frio, de fome e de miséria, só tem olhos para os seus míseros problemas e suas pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo para ouvir um desabafo de um amigo ou o apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o seu trabalho e quer garantir os seus tostões no final do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam ajuda. Anão é quem não consegue deixar o amor crescer. E finalmente, o pior das deficiências é ser miserável, pois miseráveis são todos que não conseguem falar com Deus e conviver com seus irmãos. A minha oração, queridos irmãos, é que as nossas deficiências não venham atrapalhar o nosso relacionamento, porque, como disse o próprio Mário Quintana, que a verdadeira amizade é o amor que nunca vai morrer. Todas as vezes que nós olhamos para uma empresa bem-sucedida, para uma família bem estruturada, todas as vezes que nós olhamos para uma igreja que vai bem estruturada, nós encontramos uma característica comum nesses grupos. Esses grupos são formados por pessoas maduras. Agora, o contrário também sempre é verdadeiro. Quando nós encontramos uma família que não vai bem, quando nós encontramos uma igreja que não está bem estruturada, quando nós encontramos, amados irmãos, algo que vai mal no que diz respeito àquilo que estamos envolvidos ou inseridos, encontramos também esta característica que é comum neste grupo: são formados por pessoas despreparadas e imaturas. E eu tenho observado, queridos irmãos, que isso tem sido uma realidade nos relacionamentos. Agora, eu sei, querida igreja, de que tudo que nós estamos falando aqui, dizendo, não é fácil. Por quê? Porque relacionamento não é fácil. Você concorda comigo? Sim ou não? Relacionamento não é fácil. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos complicadíssimos, nós somos difíceis, nós somos limitados, somos pecadores. Por vezes, amados irmãos, nós temos rancores, por vezes nós temos raivas, por vezes nós temos traumas e complexos. E, amados irmãos, como somos complicados, né? Eu não sei se você já viveu essa experiência, só para te dar um exemplo. Alguém abraça você,
Alguém que você não tem muita amizade. Logo você vai e pensa assim: esse abraço não foi muito verdadeiro, não. Agora, se a pessoa não te abraça, o que é que você fala? Ah, fulano não gosta de mim, não me abraçou. A pessoa não me cumprimenta, ou não nos cumprimenta. Ah, ele não vai com a minha cara, né? Às vezes, amados irmãos, quando alguém pergunta sobre você, às vezes vem na sua mente: está perguntando porque deve querer fazer alguma fofoca por detrás disso tudo. Agora, quando não pergunta nada, você vai dizer o quê? Ah, não se importa comigo, não é assim? Ou sempre falamos: ah, eu nunca sou lembrado ou lembrada, tá? A pessoa deixa de frequentar a igreja. Você vai na casa dela, a pessoa fala assim: não, deixei porque eu tomei esse posicionamento, estou convicto, e o senhor não precisa se preocupar. Aí, se você não vai na casa da pessoa, o que a pessoa fala? Eu sabia, ninguém se importa comigo, ninguém se coloca de vítima, não é assim que acontece? Agora, amados irmãos, só que tem um problema aí, um pequenininho problema. Nós precisamos entender de que Deus nos criou, queridos irmãos, para nos relacionar. Deus nos criou com um propósito: vivermos em comunidade. E quem sabe você deve estar falando: bom, então pastor, será que Deus se equivocou? Porque são tantos os problemas na área de relacionamento. Não, Deus não se equivocou no seu plano. Quando nós lemos lá no livro de Gênesis capítulo 12, nós vamos perceber de que quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e de você eu vou fazer uma grande nação. Deus não disse para ele que ele ficaria sozinho. Deus não disse para ele que ele não iria viver relacionamento, mas o Senhor falou: eu vou fazer de você uma grande nação. Lá no livro de Gênesis, amados irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer no início, Deus vai falar, né, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira. Ninguém consegue viver sozinho. Não é bom, não tem como viver sozinho. E diante dessa realidade, eu preciso fazer algumas perguntas. Por que então temos tantas dificuldades ou temos problemas no que diz respeito a relacionamento? Por que é tão desafiador vivermos em comunidade, vivermos esta unidade a qual um dia Deus projetou? Por quê? Eu sei que todos nós enfrentamos problemas nesta área. Não existe ninguém que vai dizer: ah, pastor, eu não tenho e nunca tive problema, eu sou perfeito. Nós precisamos entender de que onde há pessoas, há problemas. Por quê? Porque o pecado nos deformou. O pecado nos deformou, e nós precisamos entender, queridos irmãos, de que os problemas, os desafios, eles vão surgir, e nós precisamos resolvê-los, os problemas aqui da terra, mas resolvê-los de acordo com a palavra de Deus. Então volta a pergunta: por que são tantos os desafios que temos no que diz respeito a relacionamento? Eu separei aqui 3 verdades para pensarmos nesta noite. Em primeiro lugar, por quê? Por que eu tenho tanta dificuldade no que diz respeito a relacionamento com algumas pessoas? Ou com muitas pessoas, não é assim? Ou só lá dentro da minha casa, não sei. Por que nós temos essa dificuldade? Por causa do pecado. Pastor, mas isso eu já sei. Mas eu quero te perguntar: você vive isso? Você está tratando isso? Tiago capítulo 4, versos de 1 a 3 diz assim, preste atenção nesse texto, Tiago 4, de 1 a 3. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis maus, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que é inimigo do mundo, é inimigo de Deus.
Então, de acordo com a palavra de Deus, nós temos problemas relacionais, porque o pecado não é tratado com seriedade. Volto a repetir, temos problema na área relacional, porque o pecado não é tratado com seriedade. Logo, nós fazemos, na grande maioria das vezes, um pré-julgamento dos outros e dizemos assim: eu não vou com a cara do fulano, o nosso santo, não bate. Eu já ouvi essa expressão, não combina. Aquele fulano é antipático, dá enjoo e sorrisal, pastor. E na grande maioria das vezes, nós não chamamos e não tratamos isso como pecado. Não tratamos o pecado com seriedade, falamos que isso é uma incompatibilidade de gênero, e não é pecado, é uma incompatibilidade apenas. Deixa eu só trazer um alerta aqui para você. Cuidado com a seguinte frase que eu já ouvi: pastor, eu fiz de tudo para aprender a amar o fulano. Fiz de tudo, pastor. Ah, pastor, eu tive que aprender a amar o fulano. Irmãos, está errado. Será que foi assim que Deus fez com cada um de nós? Será que Deus um dia falou: olha, você é um equívoco da minha criação, e eu tive que fazer um esforço muito grande para poder amar você? Não. A Bíblia nos diz lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versos de 7 a 11, a palavra de Deus vai nos dizer: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aí quem sabe você vai dizer: mas pastor, eu amo a Deus. Mas eu te pergunto, você ama o seu irmão? O amor ao irmão, ele é manifesto através dos relacionamentos. O próprio Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20 a 21, vai dizer: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão que vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. E eu te pergunto, como você tem amado o seu irmão? O irmão que pensa diferente de você. Como você tem amado os seus cônjuges no seu posicionamento de ideias? Como nós temos amado as pessoas? Será que um dia eu vou chegar diante de Deus e dizer: Senhor, olha, eu verdadeiramente amo o Senhor? Vida cristã, queridos irmãos, Jesus nos ensina que ela tem que refletir nos relacionamentos. Grava isso ou anote isso. Vida cristã, ela tem que refletir ou repercutir nos relacionamentos aqui na terra. Se eu não entender isso, eu estou ou estarei totalmente equivocado do que é o verdadeiro cristianismo. E o mais interessante é que na grande maioria das vezes, dentro dessa realidade a qual nós estamos falando, na grande maioria das vezes nós não chamamos as nossas preferências e as nossas escolhas de pecado. Concorda comigo? Por quê? Achamos que isto é o natural, né? Achamos que essas escolhas e preferências que fazemos, tá, no que diz respeito a relacionamento, que atrás de tudo isso muitas vezes está o interesse, o acariciar do meu próprio ego, não é assim? E não chamamos isso de pecado. Eu não sei se você já parou para pensar, na grande maioria das vezes, há muitos relacionamentos que nós temos e vivemos, que não reflete, não repercute a glória de Deus, né? Eu não sei se você já ouviu alguém falar assim: eu não suporto fulano, eu sou bom, mas olha, não piso no meu calo não. Achamos que isso não é pecado, isso é natural do ser humano. E por causa disso, às vezes falamos mal das pessoas,
tratamos mal pessoas, damos más respostas às pessoas, e com isso nós vamos perceber de que começa nos relacionamentos, o relacionamento passa a ser confuso, cheio de divisões, e tudo por causa do quê? Do próprio pecado, né? Do próprio pecado. Amados irmãos, nós não chamamos isso, na grande maioria, de pecado, achamos que isso é natural, mas isso não é natural. Romanos capítulo 12, versículo 10, Paulo diz assim: amai-vos uns aos outros com amor fraternal. E sabe o que é amor fraternal? Amor de irmão do mesmo ventre. Isso é amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Na grande maioria das vezes, temos, amados irmãos, complicações, né? A causa das complicações, dos problemas do relacionamento, é o que Tiago está dizendo no capítulo 4, é o pecado. Ele, na grande maioria das vezes, nos leva, queridos irmãos, a ferir, a entristecer pessoas, e pessoas que às vezes amamos. E a pergunta do capítulo 4, versículo 1, Tiago está dizendo: de onde procede estas guerras, estas preferências, essas contendas, senão dos prazeres que militam na nossa carne? Os problemas das guerras íntimas, queridos irmãos, está relacionado ao pecado. Porque, queridos irmãos, isso está dentro do nosso coração, está dentro das nossas vontades, das nossas intenções. E o único que tem poder para transformar isso é o Senhor, é a sua própria palavra. Portanto, a primeira causa do porquê são grandes os desafios, por causa do pecado, e porque muitas vezes não tratamos o pecado com seriedade. Segundo lugar, queridos irmãos, a segunda causa é a imaturidade. Paulo vai dizer, escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 13, versículo de número 11, ele vai dizer: quando eu era menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Tem gente que pensa que já é homem, tem seus 30, 40, 50, mas continua menino. Conhece alguém assim? É claro que conhecemos, né? Eu sei, queridos irmãos, que a maturidade, em certos aspectos, ela não tem a ver com a nossa idade biológica, tá? Mas a maturidade, ela tem a ver com a nossa capacidade de viver, a nossa capacidade de enfrentarmos os desafios. Podemos perceber, queridos irmãos, que se nós agirmos de acordo com a palavra de Deus, os problemas, eles não irão nos estragar, nos deformar, não vai nos esfriar na fé, os problemas no que diz respeito a relacionamento, aos desafios, mas nos tornará pessoas melhores. Por quê, queridos irmãos? Porque a questão não são os problemas os quais nós enfrentamos, mas como nós enfrentamos. E dependendo como nós enfrentamos, queridos irmãos, nos tornamos pessoas melhores ou pessoas piores, pessoas maduras ou pessoas imaturas. Tudo depende de como você enfrenta o problema. A nossa intimidade com Deus definirá a nossa maturidade. E é por isso, queridos irmãos, que muitas vezes você vê aí uma pessoa de 15 anos, 18 anos, e você fala assim: nossa, essa pessoa é tão madura. E às vezes você vê aí um cinquentão, né? Um quarentão, um sessentão. Você encontra uma pessoa dessa idade fazendo biquinho, emburrado, magoado, por coisas tão pequenas. Então, por que temos tantos problemas no que diz respeito ao relacionamento? Imaturidade. Eu me lembro quando eu era adolescente, tinha algumas reuniões que eu não era convidado. Irmãos, aquilo me dava uma raiva, aquela raiva santa, vocês estão entendendo, né? Mas me dava uma raiva. E quando eu era escalado para organizar um evento, esses que não me convidaram, eu não convidava também. Quem que nunca fez isso? O fulano me convidou porque ele jantaram, para aquele, não convido ele também.
Agora, o que nós precisamos entender, queridos irmãos? É que às vezes nós estamos na igreja, às vezes professamos a nossa fé em Jesus Cristo, às vezes, amados irmãos, proclamamos até a palavra de Deus, mas estamos magoados por potocas, por picuinhas, porque alguém não cumprimentou, porque alguém não foi me visitar, e com isso nós ficamos o quê? Com o nosso coração entristecido, ficamos magoados porque não lembraram do nosso nome, porque não fizeram do jeito que eu pensava, ou do jeito que eu imaginava, e com isso sentimos amargura no nosso coração. Mas nós, como igreja, precisamos entender, queridos irmãos, se queremos viver em comunidade, uma atitude madura, ela vai entender de que um jantar às vezes não cabe todos de uma só vez. Uma atitude madura, queridos irmãos, vai entender de que um passeio às vezes ele foi preparado para alguns ou para gente só da família. Uma atitude madura entende de que as coisas que pertencem a uma criança já não diz respeito a alguém que já cresceu, que já amadureceu. A pessoa madura, queridos irmãos, ela entende que a sua amizade, ela não é forjada com convites de jantares, mas é forjada com os princípios que a palavra de Deus um dia estabeleceu. Pare para pensar comigo. A causa dos grandes problemas que temos no que diz respeito a relacionamento são por potocas, por bobeiras, por coisas tão pequenas, porque alguém não fez do jeito que você pensava ou do jeito que você queria. Por isso que Paulo, lá escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 13, o versículo de número 11, ele está dizendo: quando eu era menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Nós precisamos crescer nos relacionamentos, precisamos nos amadurecer. Portanto, em primeiro lugar, qual que é a causa dos problemas? Ou qual é a causa do porquê temos tanta dificuldade no que diz respeito a relacionamento? Por causa do pecado, porque não tratamos o pecado, não tratamos as nossas preferências como sendo muitas vezes pecado, achamos que tudo é natural. Segundo lugar, qual é a causa? Segunda causa que a palavra de Deus nos mostra, por falta da imaturidade. E em terceiro lugar, queridos irmãos, porque temos problemas no que diz respeito a relacionamento? Porque queremos que as pessoas sejam iguais a nós, para que possamos aceitá-las. Terceiro lugar, qual é a causa do porquê temos dificuldade no relacionamento? Porque queremos que as pessoas sejam iguais a nós, para que possamos aceitá-las. Romanos capítulo 14, versos de 1 a 3, a palavra de Deus nos diz assim: acolhei o que é débil na fé, não para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem não come, não despreze o que come, porque Deus o acolheu. Normalmente, amados irmãos, nós vamos perceber de que nos relacionamos com quem nós mais nos identificamos. Concorda comigo? Sim ou não? Agora, o maior desafio que nós temos nesta vida cristã, se Cristo verdadeiramente habita no meu coração, no seu coração, se Ele habita verdadeiramente em nós, qual que é o maior desafio que nós temos, amados irmãos? É aprendermos a nos relacionar com pessoas que pensam diferente. Pense nisso. Aprendermos a nos relacionar com pessoas que pensam diferente, tá? E a partir daí estruturarmos um relacionamento saudável, porque do contrário, queridos irmãos, nós estaremos montando a nossa própria panelinha, a nossa própria tribo, e achamos que isso é natural, que isso não é pecado, tá? Então, nós na grande maioria das vezes, queremos nos relacionar com pessoas às quais nós nos identificamos e que pensam igual a nós. Agora, se nós queremos desenvolver um bom relacionamento segundo a palavra de Deus, nós precisamos entender que estas pessoas que pensam diferente, elas precisam ser aceitas, não do nosso jeito.
respeitando-o sempre, respeitando as suas decisões, os seus posicionamentos, o seu próprio gosto, tá? Eu fico pensando, eu como pastor, se eu chegar a falar assim, olha, aqui nessa igreja tem que ser feito do meu jeito, segundo a minha vontade, e aquele que não fizer é porque não gosta do pastor. Irmãos, não é assim. Tem um livro que eu li, que chama o seguinte, Relacionamento, uma confusão que vale a pena. O autor diz assim, Calvino disse isso no passado também, no fundamental, unidade, no secundário, liberdade, mas sobretudo, o amor. O que é fundamental? A nossa fé, a palavra de Deus, os princípios estabelecidos pelo Senhor, isso é fundamental. No fundamental, nós precisamos estar unidos. Agora, no secundário, o que é secundário, queridos irmãos? Eu gosto do azul, mas o fulano gosta do amarelo. Mas sobretudo deve reinar o amor. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 14, versículo de número 13, ele vai dizer assim, quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu, Deus o escolheu, Deus o abraçou. Ou seja, o que não pensa igual a você, não julgue-o. O que Paulo está falando aqui é que nós podemos amar as pessoas, nós não podemos amar as pessoas só se elas fizerem do meu jeito ou da minha forma como pensamos. Nós precisamos aprender a amar as pessoas, respeitando elas do jeito que elas são, não do jeito que nós queremos que elas sejam para nós. Eu quero concluir nesse momento pensando nas soluções. Em primeiro lugar, para crescermos do que diz respeito a relacionamento, queridos irmãos, nós precisamos tratar os problemas de frente. Isso significa, não podemos aceitar o faz de conta que está bem, faz de conta que eu gosto de fulano, faz de conta que eu me preocupo com fulano. Nós não podemos dizer isso, não podemos viver assim. A palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai você até ele, repreenda entre ti e ele só. Não é sair fazendo fofoca não, entre ti e você só. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Uma atitude madura. Segundo lugar, conceitos, anote aí, conceitos não muda ninguém, ao menos que eles se tornem ações práticas. E a palavra de Deus, queridos irmãos, ela nos diz assim, ame uns aos outros, saudai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, caminhai-vos uns com os outros, encorajai-vos uns aos outros. E se nós queremos construir um relacionamento fundamentado na palavra, eu preciso olhar para dentro do meu próprio coração e permitir que o Senhor muda aquilo que precisa ser mudado, coisas que vamos aceitando no decorrer da vida que é pecado. Deixe o Senhor, queridos irmãos, nesta noite tirar conceitos que muitas vezes adoecem a igreja, adoece a família, adoece a nós mesmos. Deixa Deus tratar o pecado dentro de cada um de nós. Permita que a maturidade invada o seu coração nesta noite. E a maturidade, ela vem de uma vida de intimidade com Deus. Terceiro lugar, para aceitar pessoas como elas são, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Como que está o nosso relacionamento? Você acredita que o relacionamento que você tem tido no seu dia a dia, ele tem levado você a construir um lar melhor, uma empresa melhor, uma igreja melhor, uma família melhor? Quais têm sido as suas dificuldades para desenvolver bons relacionamentos? Que decisões práticas você possa tomar
nesta noite e que você possa aplicar na sua vida. Oh, queridos irmãos, se nós superarmos essas dificuldades de acordo com a luz da palavra do Senhor, tratando o pecado, amadurecendo e convivendo com pessoas, aceitando as pessoas como elas são. Isso não quer dizer compactuando com o pecado, mas aceitando, as que pensam diferente, aceitando como elas são e desenvolvendo um bom relacionamento. Eu tenho certeza que desfrutaremos muito mais do poder e da graça do Senhor, e é o que Ele quer fazer na minha vida, na tua casa e na vida desta igreja e na vida de cada um de nós. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus, amém, amém. Nós vamos neste momento então orar. Fecha aí os teus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, são tantos os desafios que nós temos no que diz respeito a relacionamento. Ó Deus, que o Senhor nos ajude nesta noite a tratar o pecado, as nossas escolhas, Senhor, como pecado. Ó Deus, escolhas muitas vezes baseadas no que temos interesse, naquilo que achamos melhor. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a agirmos conforme a tua palavra. Nos conceda nesta noite maturidade, Senhor, nos nossos relacionamentos. Ó Deus amado, e que a nossa atitude seja conforme a palavra do Senhor nos diz. O Senhor acolheu a todos, o débil na fé, o Senhor acolheu, o Senhor nos amou do jeito que somos. Ensina-nos a amarmos desta maneira também. Assim nós te suplicamos, gratos por tudo, em nome de Jesus. E agora, povo amado e povo escolhido do Deus Altíssimo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, que repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.